Eu quero saudar mais uma vez com a parte do Senhor a todos os meus amados irmãos, os meus amigos. Eu quero agradecer principalmente a Deus e a todos vocês, que Deus abençoe dos altos céus. Que você possa dar um joinha, se inscrever no canal, comentar alguma coisa, compartilhar. Que Deus abençoe, fique à vontade e que a palavra de Deus venha falar muito forte no coração de todos vocês. Quero ler com vocês hoje aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 14, e o versículo de número 10 e o versículo de número 11, que diz assim: E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Meus amados irmãos, aqui é uma história que aconteceu, irmãos e amigos, que na época da Páscoa, isso foi antes de acontecer a Páscoa, mas já estava na época, em que os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma ocasião para prender a Jesus e o matá-lo. E aqui nós vamos encontrar Judas entrando na história desses principais homens religiosos, quando o Judas Iscariotes, que era um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Judas Iscariote fazia parte dos 12 discípulos de Jesus. Ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Ele era o responsável por todo o dinheiro que entrava para que o ministério de Jesus pudesse acontecer. E a Bíblia diz que Judas Iscariote era ladrão e ele roubava o dinheiro que entrava dentro da tesouraria. Então era um homem que não era confiável, era um homem avarento que amava o dinheiro. E ele fazia de tudo por causa do dinheiro. E ele não respeitava os seus companheiros, que eram os seus 11 amigos, 11 companheiros do ministério de Jesus. Não respeitou a Jesus Cristo, mas ele foi traidor em todo o seu tempo. Pois só em ele roubar o dinheiro, em todo o seu ministério de Jesus, ele já era uma pessoa que já existia essa função de irresponsável. O versículo 11 diz: Eles ouvindo, alegraram-se. Quem foi esse que se alegraram? Foi os principais sacerdotes e os escribas. E lhe prometeram o dinheiro. Novamente o dinheiro entrando aqui na vida de Judas. Quando ele foi entregar Jesus, uma coisa que foi combinada foi o dinheiro. A Bíblia diz que os principais sacerdotes e os escribas deram 30 moedas. Nesse meio tempo, depois dessa traição, desse combinado, a Bíblia diz que nesse meio tempo procurava Judas uma boa ocasião para entregar a Jesus. Então era um homem que não merecia confiança. Ele foi, em toda a história, o pior homem de toda a raça humana. Foi o pior homem de todos, porque ele traiu o Salvador da humanidade. Ele foi usado pelo inimigo das nossas almas para trair o Salvador. Então nós não vamos encontrar em toda a história da raça humana um homem mais cruel e traidor do que esse. Judas Iscariotes, o pior de todos os homens. Porque ele procurou os principais sacerdotes para entregar a Jesus. Foi ladrão, porque ele roubava o dinheiro que entrava dentro da tesouraria. E ele foi estratégico, ele foi um homem, de uma má qualidade. E a Bíblia diz que em todo o tempo, no versículo 11, ele procurava oportunidade para entregar a Jesus. Então era um homem mau, era um homem que não merecia confiança. Que Deus nos livre desses tais homens que ainda existem nos dias de hoje. Homens traidores, homens que não merecem a nossa confiança, homens que matam, que roubam, que destroem as famílias. Homens e mulheres ainda existem hoje, os chamados Judas Iscariotes. Estão escondidos, mas existe ainda hoje esse tipo de pessoa. Que Deus nos livre dessas pessoas e que nós venhamos ser fortalecidos com bons amigos. Que Deus abençoe e até o próximo em nome de Jesus. Amém.